irmãos, eu quero complementar-vos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos jovens, que tem como tema geral os bons e os maus exemplos, né? Lição de número 11, e essa revista veio trazendo as personagens, né? Falando das personagens bíblicas, né? Dos hábitos, dos bons e dos maus hábitos. Enfim, uma lição muito edificante, muito significativa e traz aí um bojo de conhecimento muito grande. Parabéns ao comentarista, né? E a casa publicadora das Assembleias de Deus, né? Como de praxe, como de hábito e de costume, sempre produzindo boas literaturas. Deus abençoe, no nome de Jesus. E nós, na lição de número 11, nós estaremos estudando a lição que fala da mulher samaritana, lição 11, dia 13 de dezembro, nesse domingo abençoado. O título é A Mulher Samaritana, a diferença que a água da vida faz. A mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Glória a Deus. Então nós vamos trabalhar agora essa temática. Podemos observar que, como de costume, também a nossa revista ela é dividida em tópicos, né? E nós temos 3 tópicos na nossa revista. O primeiro tópico é o caminho para a Galileia. O segundo tópico é a água para a vida eterna. E o terceiro tópico é este é verdadeiramente o Cristo. Todos nós conhecemos geralmente essa passagem bíblica, esse texto que está inserido em João capítulo de número 4, verso de número 1 a 15, né? Que se fazia necessário Jesus passar por Samaria. Nós queremos mostrar aqui, conforme a proposta da nossa lição, o caminho a ser percorrido por Jesus indo para a Galileia. Também trabalhar a questão da água oferecida por Jesus àquela mulher. E na nossa revista ela vem trazendo aí de forma muito objetiva, ok? Mas, como sempre, nós fazemos uma exegese do texto bíblico proposto, né? E nós vamos trabalhar aqui toda essa demanda, ok? Nas lições anteriores, que falava das pessoas, as pessoas tinham nome, né? Dá-se o nome. A mulher samaritana, a Bíblia não cita o nome dela, certo? Mas na tradição ortodoxa católica, nós vamos encontrar informação dizendo que, segundo a tradição, o nome dela era Fontina, né? E tem até o seu dia 20 de março, comemora o dia de Santa Fantina. E é a tradição católica que passa isso, lembrando que a Bíblia não informa o nome, ok? Só para questão de curiosidade, porque faz parte de quando vamos pesquisar, estudar, entendeu? Então, nas fontes pseudo-cristã da Igreja Católica, vamos encontrar essas informações, né? Nós vamos ver que nessa tradição da Igreja Ortodoxa, samaritana, ela é conhecida como Fontina, ou Fontine, que quer dizer a luminosa, ok? Fontina ou Fontine, que quer dizer a luminosa, certo? Muito bem. Visto que essa informação já está posta, nós vamos trabalhar aí a questão da lição propriamente dita, não é? Qual era o episódio ali? Jesus e a mulher samaritana, o Filho de Deus, né? Onde ficava isso? É o caminho de Jesus para a Galileia, né? Era um território hostil, né? A Samaria era território dos samaritanos, natureza da hostilidade religiosa. Os judeus não se davam com o samaritano, não é? É do conhecimento nosso.
E por que isso? Porque lá no Deuteronômio, capítulo de número 28, se não me foge da memória, o texto aponta que era no Monte Gerizim que tinha que adorar. Depois vem um homem, né, ou seja, Jesus, e diz que é em Jerusalém, e aí? Então eles tiveram atrito, segundo a historicidade, tiveram atrito de compreensão dentro desse contexto aí histórico, não é? E nós vamos aprender um pouco mais aqui, certo? Dentro do capítulo de número que está a Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouco, claro, não é? Quando vamos trabalhar essa propositura bíblica, nós vamos ver que o primeiro episódio ali vai tratar de Jesus, que ele estava no caminho, desde a queda do norte, do reino do norte, diante dos assírios, 722 a.C., sempre se mantinha distante. Os samaritanos, aquela região, sempre se mantinha distante dos judeus, né? Por causa dos termos culturais, dos termos sociais, da religião, enfim. Então, após a queda do muro, o monarca assírio, responsável pela queda do reino hebreu, inseriu no território central de Israel pessoas de natureza gentílica, portanto, 100% dos costumes, o costume 100% ali distinto aos costumes do povo de Israel. Eles não tinham costumes e hábitos diferentes, né? Então, retornando aí, por que o Filho de Deus escolheu o caminho de Samaria, não é? E o texto diz, é muito claro, diz assim, e era-lhes necessário passar por Samaria, não é? Então os judeus dispunham aí de outro caminho para a Galiléia, né? Dispunham de outro caminho para não passar ali, mas com Jesus achou por bem por aquela região, não é? E depois ele passava no centro do território samaritano e ficava à margem oriental ou melhor, do rio Jordão, né? Então outra margem ocidental do Mediterrâneo, ambos ofereciam dificuldades maiores ao viajante. Então a resposta encontra-se na visão de João, no que se refere à pessoa do Filho de Deus e seus escritos. Este é o Filho de Deus. Então ele sempre trabalhava João sempre trabalhava em cima dessa proposta, não é? Visto que no livro de João não é o filho de Maria, e sim o Filho de Deus encarnado. Foi isso que João procurou passar sempre, não é? Então, quando Jesus estava ali naquele território, quero trazer aqui a etimologia da palavra Samaria. Samaria, no hebraico, é Sharon, Shoron. Em árabe, tem um outro significado, que é Shamariane, né? Que significa torre de vigia. Então, na história da tradição de Samaria, nós vamos encontrar aí, lá em 1 Reis, capítulo número 16, versículo de número 23 e 24, e também vamos encontrar referência em 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 24 a 41. Ficava onde isso? A localização, Jesus passou e foi exatamente para a cidade de Sicá, não é? Região de Samaria. Então ficava ao norte da Galiléia, o Judá ao lado do sul. Então, nesse passado histórico das tribos de Efraim, Manassés, a tribo ocidental de Dan, Benjamim, e as cidades localizadas naquela circunvizinhança era Betel, Siló, Siquém, Sicá, Jericó, né? Lá estavam os montes Ebal, Gerezim, Tabor, o Carmelo, a montanha do Megido, ou Armagedon, Mispa, um pequeno elevado dentro do território da tribo de Benjamim, né? O vale de Jezreel, que é cercado aí pelo Monte Tabor, e o vale de Jezreel também é conhecido como planície de Asdraelon, né? Então, um título grego ali, que era a planície de Saron, né? O porto marítimo de Jope, ficava tudo naquela região, naquela cercania, não? Na cidade de Jope. Então, o território samaritano sempre foi banhado pelo Rio Jordão, e toda a sua margem oriental e a margem ocidental era banhada pelo Mediterrâneo, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco o que tinha ali que pegava aquele povo também, não só os hábitos, mas a religião. Então, ali tinham as divindades específicas. Essas divindades encontram-se em 2 Reis, capítulo 17,
versículo 29 a 33. Não é? Vamos ver o que diz o texto? O capítulo 17, versículo 29, diz assim, ó, para cada nação fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, mas nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote. Né? Sucote e Benote era um deus. E os de Cuta fizeram Nergal. Nergal também é um deus. E os de Ramate fizeram Asma. Asma também era um deus. Né? E os Aveus fizeram Nibas. Nibas também é um deus. E Tartak também é um deus. E os Cefavitas queimavam seus filhos no fogo. E Adrameleque e Anameleque, deuses do Sefarvainha. Né? Então assim temiam o Senhor, e os dos mais humildes fizeram o sacerdote. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes fizeram o sacerdote dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas de lugares altos. Né? Assim o Senhor temia, e também os seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinha sido transportado. Né? Vejamos, Sucote, Benote, que no hebraico quer dizer cabana das filhas, ou seja, as divindades babilônicas. Nergal, que seria a segunda divindade, é a divindade da guerra, da doença e da morte na mitologia síria e na mitologia babilônica. Significa isso. Era a divindade da guerra, da doença, da morte. Né? Asima, não é? Conforme se registra, era a divindade de Ramate. Nibas e Tartak, que está escrito no capítulo 17, versículo 31 do 2 Reis, as divindades das terras dos Aveus. Né? Adrameleque no hebraico é o Deus Adar é rei, significa o Deus Adar é rei. E Anameleque no hebraico também o Deus Anu é rei. Então notemos que dentro desse contexto o problema também ali era de religiosidade, conforme eu já tinha dito. Então esses patrimônios religiosos samaritanos, que era o Monte Gerizim, isso era sagrado para ele. Quando Jesus veio e disse que era em Jerusalém que tinha que adorar, eles tiveram, o problema já se acendeu mais ainda, porque os samaritanos tinham o Monte Gerizim como um lugar sagrado, assim como os judeus consideram o Monte Sião um lugar de consagração especial, enfim. João capítulo 4, verso 8. Não é? Naquele poço ou fonte, a cidade de Gerizim ficava ali entre os montes Gerizim e o monte, que quer dizer o monte da bênção, ou o monte Ebal, não é? Que é o monte da maldição. Assim Gerizim é a atual cidade de Nablus, né? Recentemente, né? São informações recentes daquelas cercanias, daquela região. Então a cidade de Sicá hoje, ela está localizada, foi o local da parada do Filho de Deus. Ela é uma aldeia, né? Sicá é uma aldeia, e fica na região de El Saca, no norte do Monte Ebal, aproximadamente 3 quilômetros ali de Nablus, né? Próximo a 800 metros da aldeia do Poço de Jacó. Então, trazendo já explicitando todo esse contexto, nós vamos para o argumento de Jesus com a mulher samaritana, não é? Então, ela tinha ali um problema social, não é? Porque diz que era mulher de vida dissoluta, e o texto diz que ela tinha um horário específico para tirar água, e o horário ali era meio-dia no nosso calendário, né? Meio-dia. Então ela começa a ter um diálogo com Jesus, né? Jesus ficou em Samaria por 2 dias, né? E ele pediu para que os discípulos fossem comprar alimentos. Estava com ele André, Simão, Felipe, Natanael, eram os discípulos acompanhantes, né, do Senhor, e os outros foram chamados no 2º ano do ministério de Jesus. E então uma parte foi comprar pão e ele ficou ali naquelas cercanias, né? Então Jesus fala para ela que ela tinha 5 maridos e ainda o que tinha não era dela. Ela começou a se espantar, porque quando Jesus pede água para ela, ela não trata Jesus de forma amistosa, não.
ela, como pode tu, sendo judeus, me pedindo água, né? Então, em outras palavras, ela, se você for observar, ela vai, tipo, menosprezar Jesus. Tipo, não, menosprezar Jesus. Vamos ver o que o texto diz? A partir do capítulo 4, verso de número 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber do que os fariseus tinham ouvido de Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava com os seus discípulos, mas os seus discípulos, né? Deixou a Judéia e foi para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de viagem, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Essa hora sexta é meio-dia, no nosso calendário, no nosso cronos, no nosso relógio. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Essa observação já foi feita aqui. Não se comunicavam, aliás. Então Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus, se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te diz dar-me de beber? Tu lhe pedirás e ele lhe daria água viva. E disse-lhe Jesus, disse-lhe a mulher, já mudou o argumento: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água da vida? Onde é que está isso? Ela perguntou: És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, ele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por certo, Jesus estava apontando para aquela fonte. Quem beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha tirar. Ou seja, tudo para ela era um fator material. Jesus estava trazendo para ela a água espiritual, a salvação, e Jesus estava apontando para ela. Dali para frente o comentário prossegue, a conversa de Jesus prossegue, e Jesus não perdeu a oportunidade de dizer para ela o que água seria aquela, o que ele tinha para ela, e ela entendeu, foi logo entendendo, porque Jesus ele trabalhou com ela de forma retórica. Uma pergunta responde outra pergunta. Então, quando ela questionou Jesus, ela já foi logo sendo confrontada também. Veja o que diz no capítulo 4, verso 16 a seguir. E disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela vai e se abre. E disse-lhe a mulher: Não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, não tenho marido, porque o que tiveste 5, e o que tenho agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Aí ela já mudou a tratativa. Jesus agora ela já entendeu que Jesus, o que ele estava falando não era uma coisa normal da mente humana. Estava começando a revelar a vida dela. Ela teve que se prostrar perante ele. Aí ela diz assim, ela começa a dizer por que ela tinha que fazer aquilo ali. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém lugar de adorar, que deve se adorar. Volta a velha discussão. Jesus disse: mulher, quem crê em mim, quem crê e vem, Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí já colocou o judeu no meio. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão
ao Pai em espírito e em verdade. Então notemos, jovens, que o argumento de Jesus com aquela mulher foi muito proveitoso, né? Porque ele ganhou aquela mulher para o reino de Deus, ele evangelizou de forma sábia. Então, era necessário Jesus passar ali. Jesus, no tópico primeiro da nossa lição, vai dizer assim: no caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus. Ao narrar Jesus trazer a tratativa com a mulher, observamos que quando Jesus descreve o encontro dela João vai descrever o encontro dela com Jesus, e se deu no território do samaritano, né? Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus, né? Precisava passar por Samaria, o povoado de onde Jesus passou. Sicar era um local que Jacó dera a José, entendeu? Então Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para aquela região com um objetivo comum, porque foi o que aconteceu. Lá ele encontrou aquela mulher e ele não perdeu oportunidade. Então a mulher, apesar de vida dissoluta e toda a historicidade negativa que tinha, mas era trabalhadora, ela estava ali para tirar água, né? Então a samaritana não era uma pessoa preguiçosa. Dito por João que ela encontrou Jesus com Samaria, o encontro de Jesus com Samaria deu na hora sexta, ou seja, perto do meio-dia, capítulo 4, verso 6 de João, que nós lemos há pouco. Então isso não era necessário o melhor horário para tirar água. Experimente andar nesse horário em cântaro de água. Então trata-se daquele lugar que era desértico, meio que calor, né? Tinha muito calor. Então, uma mulher ciente dos costumes da época, ela tinha certeza, ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez, por um primeiro questionário: como um judeu pode água a mim, que sou mulher samaritana? Em outras palavras, ela não pode, isso não é comum, não é? Isso não é comum. Essa era que passava pela cabeça dela. Então, sua pergunta mostra que sua mente e a desunião entre os judeus e os samaritanos não poderiam ser esquecidas. Então, ela já tinha costumes ali daquela época. O segundo tópico da nossa lição nos diz assim: a água para a vida eterna. Pois tens a água viva? Segunda pergunta da mulher samaritana. É uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que pede o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirás e ele lhe darás água viva. Jesus vai evangelizando a samaritana na medida que ela vai fazendo as perguntas. Então Jesus vai trabalhando na vida dela, né? Uma fonte de que joga para a vida eterna. Como pode ser isso? Usufruindo de alguém? Como pode? Jesus não tinha balde nem corda, mas ela começou a dizer: não, o poço é fundo. Colocou todas as dificuldades materiais possíveis que ali eram encontradas. Então a mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu, e logo ao lado de um poço, sem instrumentos necessários para tirar água, sem a ferramenta. Por sua vez, ele ainda ofereceu uma água que saciaria a sua alma. Nossa, como será isso, né? Então ela disse: tu é maior do que o nosso pai Jacó? Foi a pergunta dela. A pergunta da mulher mostra que ela tinha referência histórica, então ela sabia do que estava falando, né? Jacó era considerado um ascendente daquele povo, né? que mostra aí aquela região, que aquela cidade pertencia a ele, enfim, nos seus tenros dias, né? Então a primogenitura é enganadora. Ele tinha recebido a primogenitura enganadora de Isaac e estava velho, então ela sabia dessa historicidade toda. Jesus entrega a possibilidade e diz: vai e chama o teu marido, ou seja, vamos compartilhar com mais alguém. Essa era a propositura do Cristo. Vamos compartilhar isso, né? Vai lá e chama o teu marido. Ela vai se entregando logo, dizendo: não, eu não tenho marido. Então, o impressionante é que, como Jesus se preocupa com não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva, ou melhor, no desenvolver daquele diálogo, o mestre diz à mulher que chame seu marido. Então, para compartilhar, ela disse: eu não tenho marido, né? Jesus vai e explica para ela como o judeu estranho naquela época, naquela aldeia, poderia saber que a mulher havia passado por 5 casamentos, né? Eis a questão. Então, observe que Jesus tratou de tudo isso e tinha respostas para a pergunta da mulher. Como eu disse, era sempre uma retórica, uma pergunta
respondia outra pergunta, não é? Então, João deixa registrado que tudo que ele escreveu tinha um objetivo de levar os leitores a crer a Cristo, de objetivar. O objetivo era que Cristo fosse apresentado, não só para a mulher, e para nós que hoje lemos, né? O relato, que temos a historicidade, que vamos buscar as informações, né? Observemos isso. O terceiro tópico da nossa lição vai dizer: este é verdadeiramente o Cristo. Quando ela diz para Jesus, no primeiro subtópico do terceiro tópico, diz assim: vejo que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante de que aquela mulher, e que ele era um profeta em Israel. Várias declarações foram dadas sobre Jesus, porque já o nome dele já percorria por ali, possivelmente. Então, como ela era samaritana, tinha como aqui ela era samaritana, tinha demônios, conforme está escrito em em João capítulo 8, versículo 48, e que ele expulsava os demônios de Belzebu. Então se sabia muito disso, então, de que era comilão, beberrão, amigo de pecadores e tal, né? E era declarações vindas das pessoas que estavam vendo os milagres acontecendo. Então São Maria, por sua vez, foi reconhecendo aí que aquele jovem judeu tinha que os profetas, que os judeus tinham, e o que os profetas do Antigo Testamento também tinham, que era a capacidade de saber certas informações pelo Espírito. E ela descobriu isso: vejo que és profeta. E Jesus, porque Jesus estava apontando direto para a verdade. Jesus não tergiversa. Isso é importante notar aqui. Jesus não tergiversa. Então, quando ele chegou naquela cidade, ele se sentou junto ao poço, perto de meio-dia, né? Então foi uma atitude que ele vai e começa o argumento. Tinha ali a água, tinha um homem sedento, o espaço estava ali, ele aproveitou o espaço para pedir água e abrir o diálogo com aquela mulher. Ele não perdeu oportunidade de evangelizar, não é? E ele disse para ela: tu conheces os dons de Deus? Se tu conhecer os dons de Deus, ele desperta o raciocínio da mulher samaritana. Jesus estimula. Ainda mais interessante, ela diz: se tu conhecer os dons de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. A mulher samaritana não pegou essa visão de Jesus imediato, né? Mas a mulher, Jesus foi trazendo para ela a lume o que ele estava dizendo. Ele traduziu para ela praticamente, ele desenhou, entendeu? Então a excelência das palavras de Cristo, que possuía as verdades nítidas, ela foi observando isso, que o que ele estava dizendo tinha verdade, tinha historicidade, tinha veracidade, era contextualizada, e ela já ouvia falar alguma coisa parecida. Então uma coisa ia coadunando com a outra, não é? Então esse sentimento sólido, perfeito do Cristo, né? E que as razões, ele trazia o costume com a cultura e foi engajando uma coisa com a outra, até ela entender, despertar que ele era profeta, até ela despertar disso, né? Então observe que Jesus continuou afirmando que ele possuía água viva, não considerando a argumentação inicial, né? Mas tu és maior do que nosso pai Jacó? Foi o que ela perguntou. Então ela oferece uma alternativa, Jesus oferece uma alternativa de água sem ser água do poço, né? Uma água do poço, ela colocou um monte de obstáculo, né? Precisa ter ferramenta, e realmente o obstáculo estava ali, se fosse para mexer com aquela água propriamente dita, né? Mas Jesus disse: não, mas é a água que eu te der, salta para a vida eterna, né? Então as questões que vamos ver, tu não tens como tirar água, foi o que ela dizia para Jesus. Observe que esse verdadeiro Cristo, ele trabalhava com veracidade, em espírito e em verdade, né? Então quando ela se convenceu disso, ela vai e faz o convite, né? Então ela diz: vinde e vede. E a conversa daquela mulher que aquela mulher teve com Jesus impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos daquela localidade. Em nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância. Então ela ganhou experiência, ganhou historicidade nova, né? Renovou a sua vida, renovou o seu ser, por certo, e se tornou aí uma evangelista nata naqueles dias. Jesus trouxe a ela
uma visão totalmente diferente daquela água, né? E ela aprendeu disso, né? Podemos observar que toda a verdade que Cristo impregnou naquela mulher, ela pegou, quando Jesus foi trazendo as informações, foi colocando, ela foi pegando aos poucos, e assim sucessivamente. Então, quando falamos do Monte Gerizim, que constatava com Jerusalém, na questão de adoração, os judeus não se dava por causa disso, né? Está aqui na nossa lição, na parte, no subtópico de número 3, do parágrafo 3, né? Podemos ver que ele vai dizer que em espírito e em verdade as palavras manifestas de Jesus, né? Que causava impacto e dava também uma referência ao Deus eterno de adoração. Então a Samaria, de acordo com o seu pensamento da época, havia vinculado a adoração a um lugar de culto específico. Jesus veio e quebrou esse tipo de tradição, né? E podemos ver que o texto é muito objetivo e claro. Que Deus abençoe a todos. Espero poder ter te ajudado. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, né? Na próxima aula estaremos estudando aula de número 12, Jonas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Ok? Deus abençoe o canal Rascunho DVD e você. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.